Começamos em 1750, na América do Norte. Já se passaram 150 anos desde que os primeiros colonos da Europa Ocidental, a maioria fugindo da pobreza, fome ou perseguição religiosa e política, chegaram ao continente. Sua chegada ocorreu às custas de milhões de nativos americanos que vivem lá há milhares de anos. Na costa leste, a Grã-Bretanha estabeleceu as 13 colônias, habitadas por 1,5 milhão de pessoas. As regiões ao norte dependem principalmente da pesca e do comércio, enquanto no sul, o clima é ideal para o cultivo de produtos como tabaco, arroz e algodão. Os ricos proprietários de terras, chamados de plantadores, se apoderam de vastos territórios que exploram, comprando escravos da África por meio do comércio triangular. Mais a oeste, os Montes Apalaches formam um limite natural. Além deles, fica a vasta colônia francesa, que vive principalmente do comércio de peles. As tensões aumentam entre as colônias francesas e britânicas. Quando a Guerra dos 7 Anos estoura na Europa, a Grã-Bretanha domina e toma a Nova França. Tribos de nativos americanos que vivem lá se unem para exigir a partida dos britânicos e o reconhecimento do seu próprio estado. Para acalmar a situação, o governo britânico constrói rapidamente uma reserva indígena entre os Apalaches, o rio Mississippi e os Grandes Lagos. Isso não agrada aos colonos, que querem aproveitar a oportunidade para estender seus territórios para o oeste. Além disso, a guerra se mostra cara para a Grã-Bretanha. O país espera que suas colônias paguem parte de suas dívidas por meio de novos impostos, o que irrita ainda mais os colonos. Em Boston, em protesto contra os impostos sobre o chá, colonos disfarçados de nativos americanos embarcam em navios da Companhia Britânica das Índias Orientais e jogam sua carga de chá ao mar. Com a situação tensa, representantes de 12 colônias se reúnem na Filadélfia para organizar o primeiro Congresso Continental. Eles decidem boicotar produtos britânicos. No ano seguinte, estoura a Guerra da Independência, colocando os insurgentes, também chamados de patriotas, contra os britânicos e os legalistas. Em 4 de julho de 1776, o Segundo Congresso Continental proclama a independência dos Estados Unidos da América. A França vê uma oportunidade de vingar sua derrota na Guerra dos 7 Anos. Tendo investido fortemente em sua frota militar, o país tem meios para competir com a Marinha Real Britânica. A França alia-se aos patriotas. A Espanha e os Países Baixos, por sua vez, vão à guerra contra a Grã-Bretanha. Em 1783, os patriotas vencem, forçando a Grã-Bretanha a reconhecer a independência do país. Os Estados Unidos recebem territórios até o Mississippi, enquanto a Espanha se apodera da Flórida. É a primeira vez que uma colônia europeia obtém independência. Os Estados Unidos adotam uma constituição baseada em uma estrita separação de poderes. O poder legislativo, formado pelo Congresso, aprova leis e orçamentos. O Judiciário, com a Suprema Corte, mantém a Constituição. E, finalmente, há o Poder Executivo, com o Presidente dos Estados Unidos, o chefe de governo. Por outro lado, os 13 estados mantêm a soberania, com Constituição e governador próprios. Decide-se construir a nova capital, Washington, ao longo do rio Potomac. No oeste, cada novo território com pelo menos 60 mil cidadãos livres teria permissão para formar um novo estado igual aos outros. Os pioneiros se mudaram para lá, empurrando as tribos ameríndias mais a oeste do rio Mississippi. Em 1800, a França obteve a Louisiana da Espanha em troca do reino da Etrúria. Mas é difícil proteger este vasto território, distante e relativamente menos conhecido. Temendo a perda da Louisiana para o Reino Unido na guerra, a França decide vender a região para os Estados Unidos. O Congresso então financia expedições para explorar e alcançar o Oceano Pacífico. Na Europa, França e Reino Unido voltam a se chocar. Os Estados Unidos tentam primeiro permanecer neutros, mas depois de tensões com a Grã-Bretanha, entram na guerra. Os EWA falham numa tentativa de invadir a colônia do Canadá e um ataque marítimo britânico chega a Washington e incendeia a cidade. No final da guerra, os Estados Unidos abandonam suas ambições no norte e se concentram no sul, onde o Império Espanhol está em declínio. Uma incursão militar na Flórida permite, após negociações, a anexação do território.
No oeste, o Oregon é compartilhado com o Reino Unido. A leste do Mississippi, 5 tribos ameríndias são adaptadas ao sedentarismo dos colonos e estilo de vida agrário, mas o Congresso, no entanto, decide assumir o controle das terras e empurra os nativos para a reserva a oeste do Mississippi. Milhares morrem de exaustão no caminho. No México, o Texas, povoado principalmente por colonos dos Estados Unidos, declara sua independência. Após uma guerra, a República do Texas é criada e em 1845 é anexada aos Estados Unidos. Mas como a fronteira é mal definida, os dois países entram em guerra. Os Estados Unidos vencem a guerra e aproveitam a oportunidade para anexar o Novo México e a Califórnia, onde a descoberta do ouro provoca uma corrida que atrai centenas de milhares de pioneiros de todas as origens. Com a rota terrestre se mostrando perigosa, recursos privados são investidos na construção de uma ferrovia no Panamá. Admite-se o estado da Califórnia, que não tem escravidão, na União. Crescem as diferenças entre os estados do Sul, que são amplamente agrários e escravistas, e os estados do Norte, industriais e abolicionistas. Ambos os lados desejam estender seu modelo aos novos estados do Oeste. Em 1860, Abraham Lincoln, que é hostil à escravidão, é eleito presidente do país. Em resposta, os estados do Sul se separam dos Estados Unidos um por um e se unem para proclamar os Estados Confederados da América. Então começa a Guerra Civil, que coloca os unionistas do Norte contra os confederados do Sul. O Norte estabelece um bloqueio marítimo na costa atlântica, cortando qualquer potencial apoio da Europa e bloqueio das exportações de algodão. Em 1865, o Norte vence a guerra e aproveita para impor sua política. A escravidão é abolida e 3,5 milhões de escravos são libertados. Mas os afro-americanos agora são vítimas da segregação e do racismo, especialmente com o surgimento da Ku Klux Klan, uma organização supremacista branca. Muitos migram para o norte, enquanto outros se mudam para as cidades. O Império Russo, temendo perder o Alasca para a Grã-Bretanha, opta por vender o território para os Estados Unidos. Para acelerar sua conquista do Oeste, o governo financia a construção de linhas ferroviárias transcontinentais. No centro do país, a invenção de novas máquinas permite uma agricultura intensiva. Vastas plantações de trigo, milho e grandes pastagens são estabelecidas às custas dos últimos 250 mil ameríndios, que são mantidos nas reservas. Por outro lado, o solo rico permite o rápido desenvolvimento da indústria. O velho continente, a Europa, agora vê os Estados Unidos como um Eldorado. Fugindo da pobreza e da perseguição religiosa, muitos europeus do Sul e do Leste migram para os Estados Unidos, onde trabalham como mão de obra barata. Mas o boom econômico beneficia apenas uma minoria. Um grupo de elite de industriais enriquece rapidamente, estabelecendo monopólios em setores como aço, ferrovias, petróleo e bancos às custas dos trabalhadores e camponeses, inclusive mulheres e crianças que trabalham em condições adversas. Greves e protestos surgem exigindo melhores condições, mas muitas vezes são recebidos com violência por milícias privadas ou pela Guarda Nacional. Enquanto as potências europeias colonizam grande parte do mundo, os Estados Unidos também pretendem projetar sua força no cenário internacional. Ao anexar o Havaí, no meio do Pacífico, o país se volta para Cuba, onde há uma revolta contra os espanhóis. Os Estados Unidos apoiam os independentistas cubanos. Após uma misteriosa explosão de um navio da Marinha dos Estados Unidos no porto de Havana, estoura a guerra entre os Estados Unidos e a Espanha. Os Estados Unidos vencem, obtêm a independência de Cuba e tomam Porto Rico, a ilha de Guam e as Filipinas. O país torna-se assim uma potência colonial. Na Colômbia, uma empresa francesa inicia a construção de um canal que ligaria os dois oceanos, encurtando muito a jornada entre a costa leste e oeste dos Estados Unidos. Os Estados Unidos compram o projeto e intervêm para apoiar a independência do Panamá. Em troca, o novo governo do Panamá oferece aos Estados Unidos uma faixa de terra que auxilia na construção do canal, inaugurado em 1914.
Na Europa, estoura a Primeira Guerra Mundial. Com os trabalhadores e camponeses nas linhas de frente, a indústria do continente fica mais lenta. A indústria do Zéu tira proveito disso e, apesar da neutralidade na guerra, o país vende a crédito munições, alimentos, roupas e automóveis aos países da Entente. Em resposta, a Alemanha tenta impor um bloqueio marítimo afundando navios mercantes em águas britânicas. Em 1917, um telegrama alemão com destino ao México é interceptado. Este propunha uma aliança militar contra os Estados Unidos. Isso empurra os Estados Unidos para a guerra ao lado da Entente, e 2 milhões de soldados são enviados para as frentes europeias, onde 116 mil soldados americanos perdem suas vidas. Após a vitória da Entente, a Europa encontra-se em dívida com os Estados Unidos. A economia do Zéu prospera. Nas fábricas, melhorias na linha de montagem fazem a produção disparar e diminuir os preços. O aumento do poder de compra e do crédito resulta em um boom na venda de carros, todos os tipos de aparelhos e ações de bancos. Hollywood se torna uma grande indústria com influência global. Graças à venda de rádios, gêneros musicais como o jazz se popularizam, principalmente em Nova York, onde abrem várias boates estimulando a venda de bebidas alcoólicas. O governo mais conservador tenta conter o fenômeno votando pela proibição, proibindo assim a produção, o transporte e a venda de bebidas alcoólicas. Em resposta, milhares de bares clandestinos surgem em todo o país. As redes da máfia conquistam o mercado e enriquecem rapidamente. Enquanto isso, o Sul perde essa onda de prosperidade. Os preços em queda dos produtos agrícolas mergulham a região na pobreza. A Ku Klux Klan volta a se destacar, desta vez também visando católicos, judeus e imigrantes, além de afro-americanos. A organização chega a 5 milhões de membros e é então banida após vários episódios de linchamento. Em 1929, ocorre o crash da Bolsa de Valores de Wall Street. A economia dos Estados Unidos entra em colapso. Em poucos anos, uma série de falências de empresas e bancos empurra 1/4 da população ativa para o desemprego. A proibição de álcool é suspensa e medidas são tomadas para tentar reanimar a economia e melhorar as condições de trabalho. Na Europa, estoura a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, embora sejam oficialmente neutros, se preparam para a guerra, restabelecendo o serviço militar. Além disso, o país vende armas principalmente para o Reino Unido e a União Soviética. No Oceano Pacífico, a fim de conter a expansão do Japão imperialista aliado à Alemanha nazista, os Estados Unidos impõem ao país um embargo sobre o aço e o petróleo. Em resposta, o Japão lança um ataque surpresa à base militar de Pearl Harbor, fazendo com que os Estados Unidos entrem na guerra. O país embarca secretamente em um programa de pesquisas para criar a bomba atômica. Em 1945, os aliados vencem a Alemanha. A União Soviética e os Estados Unidos então se unem contra o Japão. Uma invasão terrestre pelos soviéticos e as 2 bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki forçam o Japão a se render. No final da guerra, os Estados Unidos apoiam a criação das Nações Unidas, cujo principal papel é manter a paz e a segurança no mundo. A Europa está em ruínas e exausta pela guerra. Os Estados Unidos e a União Soviética surgem como as 2 grandes potências mundiais. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e os Estados Unidos tentam aumentar sua influência na Europa. Os Estados Unidos implementam o Plano Marshall, um programa de financiamento para os países ocidentais, enquanto a União Soviética apoia a subida ao poder de governos pró-comunismo nos países do leste. O velho continente encontra-se dividido pela cortina de ferro. A União Soviética e os Estados Unidos se envolvem em uma guerra fria, ou seja, uma corrida armamentista sem confronto direto. Os Estados Unidos, em grande parte, poupados da devastação da guerra em seu território, têm uma liderança industrial, econômica e militar. Dentro do país, funcionários federais simpáticos às ideias comunistas são demitidos.
Até Hollywood é usada para fazer propaganda anticomunista. No cenário global, o país segue uma política intervencionista com o objetivo de conter, a todo custo, a expansão do comunismo. Os Estados Unidos intervêm na Grécia e na China e se engajam militarmente na Coreia e no Vietnã. A União Soviética, por sua vez, investe pesadamente para alcançar os Estados Unidos. Depois de desenvolver armas atômicas próprias, torna-se o primeiro país a enviar um satélite em órbita da Terra e logo depois consegue enviar o primeiro homem ao espaço. Os Estados Unidos, então, lançam o programa Apollo, que visa enviar o primeiro astronauta à Lua. Em Cuba, uma tentativa de derrubar o novo governo comunista falha. A União Soviética aproveita para se aliar ao país e instalar mísseis nucleares em seu território apontado para os Estados Unidos. As tensões crescem a tal ponto que, aparentemente, uma terceira guerra mundial era inevitável. No entanto, um acordo é alcançado entre as duas potências mundiais, resultando na retirada da União Soviética de Cuba. Nos Estados Unidos, cada vez mais movimentos de direitos civis ganham força, obrigando o governo a rever suas políticas sociais. Os afro-americanos iniciam ações não violentas para combater a segregação. Cada vez mais mulheres entram no mercado de trabalho e exigem salários iguais. Os nativos americanos também lutam por melhores condições. Além disso, com os Estados Unidos em guerra no Vietnã, estudantes e movimentos hippies e pacifistas clamam pela paz. Em 1969, o país envia o primeiro homem à Lua. Em todo o mundo, milhões de telespectadores assistem ao evento ao vivo pela televisão. Na área global, os Estados Unidos tentam aliviar as tensões. Inicia a reaproximação diplomática com a China e assina acordos com a União Soviética para limitar a corrida armamentista global. No Oriente Médio, os Estados Unidos apoiam Israel na Guerra do Yom Kippur, o que leva a um embargo de petróleo imposto pelos países da OPEP aos aliados de Israel. No Vietnã, após negociações, os Estados Unidos retiram seu exército. 2 anos depois, os comunistas prevalecem no país, manchando a imagem dos Estados Unidos. A União Soviética aproveita a oportunidade para intensificar sua política internacional. O país ocupa o Afeganistão e, em reação, os Estados Unidos fornecem apoio militar aos Mujahideen. Na América Central, os Estados Unidos também intervêm na Nicarágua e na Guatemala para conter as revoluções comunistas. O Irã, após uma revolução, se torna uma república islâmica que se opõe à política do Zewa. Este último então fortalece sua presença militar no Oriente Médio para garantir a segurança do abastecimento de petróleo. Do lado soviético, a União Soviética luta para conter as revoluções na Europa Oriental. Com sua economia em frangalhos, apesar das tentativas de reforma, em 1991, a União Soviética entra em colapso, marcando o fim da Guerra Fria. Os Estados Unidos emergem como a única grande potência mundial. No mercado interno, a população clama por mais investimentos no combate à pobreza, à criminalidade, às gangues e às drogas. No entanto, os Estados Unidos continuam a se concentrar principalmente em sua política externa, mostrando uma aparente vontade de se tornar uma espécie de polícia do mundo. Quando o Iraque invade o Kuwait, que então detinha 9% das reservas de petróleo conhecidas no mundo, os Estados Unidos formam uma coalizão internacional e neutralizam o exército iraquiano. Os Estados Unidos, então, estabelecem uma lista de países considerados criminosos, que ameaçam a paz e a estabilidade globais. Essas nações estão sujeitas a bloqueios e embargos. Enquanto isso, a presença militar de um aliado de Israel no Oriente Médio incomoda radicais islâmicos, incluindo o grupo terrorista Al-Qaeda liderado por Osama Bin Laden, que é um ex-aliado da Guerra do Afeganistão. As instalações e ativos dos Estados Unidos em todo o mundo são alvos de ataques terroristas. Em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos foram vítimas de um ataque terrorista em grande escala em seu território.
O terrorismo torna-se assim o novo inimigo do país, mas é mais difícil lutar nesta guerra, já que as organizações terroristas operam discretamente em redes móveis sem fronteiras. Tendo lançado uma guerra contra o Talibã no Afeganistão, os Estados Unidos endurecem sua postura contra a Coreia do Norte, Irã e Iraque, que considera parte de um eixo do mal. Uma nova guerra é lançada contra o Iraque, mas as tropas dos Estados Unidos, após derrubar rapidamente o governo, lutam contra vários grupos terroristas na região. Em 2008, o choque das hipotecas subprime, seguidas pela crise financeira, mergulha a economia global em turbulência. O país tenta reanimar sua economia, entre outras medidas, com o incentivo ao extrativismo do óleo de xisto em seu território. Hoje, a política intervencionista do país é cada vez mais contrariada por potências emergentes como a Rússia e a China. Os Estados Unidos, entretanto, continuam tendo a economia e o exército mais poderosos do mundo. Perfect.